Então nós vamos iniciar com os primeiros versículos do capítulo 17, tá, meus irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendestes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, hoje nós estamos no propósito de seguir adiante, Senhor, lendo a Sagrada Escritura, e hoje mais 4 capítulos, Senhor nos permitir, e pedimos que nos abençoe na leitura de hoje, pedimos que possamos ler, possamos compreender o que está escrito, Senhor, meditar, falar um pouco dessas verdades maravilhosas que aqui estão, ao mesmo tempo que pelo Espírito Santo nós possamos aplicar a nossa alma, Senhor, e sermos grandemente edificados. Nos abençoe hoje, com o perdão de qualquer pecado, em nome de Jesus. Abençoe toda a nossa jornada pelas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Toda vez que Deus vai tratar com o povo de Israel aqui, com Moisés, Deus vai, vocês vão observar que Deus vai tratar com eles, especialmente em relação à herança. Vocês lembram? Eu queria que vocês não esquecessem disso, que é importante demais para nós entendermos a Bíblia, né? A mensagem da Bíblia. Deus vai lembrar eles sempre da questão da terra e da parte do cumprimento da promessa que Deus fez com Abraão, parte física, parte material. Tá? Isso vai acontecer agora também, tá? Só que isso, irmãos, aponta para o outro lado da promessa, que é a parte espiritual, que é mais importante. Então, aqui Deus está prometendo, Deus está conduzindo o povo, Deus está cumprindo a promessa. O povo já é um grande povo, isso já é parte do cumprimento da promessa, porque de Isaac saiu uma grande nação, né? E Deus está fazendo agora essa aliança com eles, exatamente executando ali essa parte física, irmãos. Só que isso está apontando para a questão espiritual. E a questão espiritual, ela só se cumpriria na pessoa de Jesus. Mas aqui nós observamos vários assim tipos, né? Ilustrações do que Deus iria fazer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E que só Deus poderia fazer isso. Os homens, eles não podem se salvar, eles não podem nem mesmo obedecer a Deus, não podem fazer nada, né? A não ser pela graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Bom, eu li com vocês aqui, nós iniciamos, eu li com vocês o capítulo 17, do verso 1 ao versículo 7. E aqui, irmãos, o povo chega ali, como diz aqui, vou ler só o primeiro versículo de novo, diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel
partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, quando ele chega nesse lugar, chamado aqui Refidim, então eles não têm água para beber. E mais uma vez o que acontece, eles murmuram. E a murmuração deles é uma murmuração, é uma contenda contra Moisés. É um ponto muito importante aqui. Eu não vou poder me deter, só isso aqui já daria muito para nós meditarmos hoje, mas vou só citar, irmãos, porque é uma coisa tão importante. E a murmuração deles é tanto uma contenda contra Moisés, eles contendem com Moisés, como eles tentam a Deus, porque quem está por trás de Moisés, quando eles contendem com Moisés, eles estão duvidando de Deus. Essas coisas estão juntas, por quê? Porque Moisés é o profeta do Senhor. Então eles dizem, por que nos fizeste, no versículo 2, eles dizem, melhor dizendo, dá-nos água para beber. E Moisés diz, por que contendeste comigo? E eles acusam Moisés no versículo 3. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos, ao nosso gado? É uma acusação absurda. Que Moisés foi o instrumento de Deus para a salvação deles, eles estão duvidando, eles estão acusando Moisés de querer matá-los, né? Matar os filhos e matar os gados. E é um absurdo, então eles estão brigando com Moisés aqui. Só que Moisés, ele diz no finalzinho do versículo 2, por que contendeis comigo? Observe. E depois ele diz, por que tentais ao Senhor? Essas coisas estão juntas. Então, quando eles brigam com Moisés, quando eles contendem com Moisés, e acusam Moisés de algo que Moisés é absolutamente inocente, ele só queria o bem deles, tirou, né, usado por Deus, tirou eles lá daquela escravidão, eles estão tentando a Deus, eles estão dizendo assim, será que realmente Deus está conosco? Porque é isso que está acontecendo aqui. Vocês percebem no versículo 7, lá no finalzinho do versículo 7, diz assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Então, inclusive o lugar vai ser chamado de Massá e Meribá, porque esses dois nomes, cada um deles, né, representa ali uma contenda e o outro a tentação. Então, eles contenderam com Moisés e eles tentaram o Senhor. E a tentação é essa, está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Ou seja, irmãos, eles não estavam acreditando o que é contender com Moisés. Contender com Moisés, acusar Moisés. Eles, na verdade, estavam dizendo que Deus não estava com eles, estavam duvidando da promessa de Deus, eles estavam tentando a Deus. O que é tentar a Deus aqui, então? É não acreditar na palavra de Deus e afrontar Deus, sendo que Deus já tinha dado tantas demonstrações de que estava com eles, eles estão ali duvidando. Deus está conosco, então isso é tentar a Deus, né? E quando eles fazem isso quando eles exatamente contendem com Moisés. Então essas coisas estão juntas, irmãos. É interessante. Quando as pessoas começam a murmurar, começam então a tentar a Deus, né? E elas então estão também falando de muitas vezes de pessoas que Deus está usando para ajudá-las, e elas começam a também acusar essas pessoas, né? É muito interessante isso, porque na medida que elas se voltam contra Deus, elas também começam a pensar mal de pessoas que estão em volta delas. Isso é muito, muito comum, isso acontece bastante. Bom, vamos ler aí o versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar da memória Amaleque de debaixo dos céus.
E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: Senhor é minha bandeira, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então veja, enquanto o povo murmura, Deus, ele, lá na primeira parte do capítulo, ele vai orientar Moisés para Moisés bater na rocha, e vai sair água, e vai matar a sede deles. Então Deus mais uma vez demonstra que Deus está com eles, Deus é misericordioso. E agora também, meus irmãos, Deus ele livra-os de Amaleque, que ataca, exatamente ali por observar o perigo que representava Israel. Então ele vai e ataca. E esse ataque, irmãos, inclusive é um ataque assim, pela retaguarda, como vai mostrar, por exemplo, lá em Deuteronômio. Nós vamos observar que mais na frente, se Deus nos der a graça de nós lermos, isso aqui vai ficar marcado. Inclusive o Senhor diz que jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, porque eles atacaram o povo de Israel, e eles atacaram até de forma, podemos dizer assim, desleal, e isso, irmãos, vai ficar para que Deus depois ainda vá trazer vingança, vai trazer a sua ira sobre este povo que atacou Israel. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, é que o principal aqui, o ponto principal, é que eles venciam. Ficou Moisés, ficou Arão, ficou Hugo no cume do monte, enquanto Josué, que era mais jovem, ele liderou o exército para lutar contra Amaleque. Enquanto Moisés tinha as suas mãos, como diz aqui no versículo 11, que quando ele tinha as suas mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando não, Amaleque prevalecia. E o que é isso aqui? Isso aqui evidentemente mostra que Deus é que estava dando a vitória para Israel. E aquilo era, provavelmente podemos interpretar assim, simboliza, irmãos, esse levantar a mão de Moisés, simboliza a oração. Então, enquanto ele está orando, enquanto ele está pedindo, a vitória está sendo dada. Deus é que dá a vitória ao povo de Israel. Então, no final das contas, eles vencem, E então mostra que o Senhor deu a vitória a eles e Moisés ora pelo povo. Tudo isso aqui também é um tipo de Cristo, irmãos, de Cristo que intercede por nós, de Cristo que pela sua oração, pela sua intercessão, está lá, por exemplo, João capítulo 17, Jesus orando pelo seu povo, nós temos a vitória. E veja, irmãos, aqui também a misericórdia do Senhor. Quando o povo estava duvidando, tentando a Deus, contendendo, Deus estava com eles ali. Queria que vocês aplicassem isso às suas vidas, Então observassem que muitas vezes nós somos parecidos com isso aqui. Nós estamos às vezes dentro do nosso coração duvidando que Deus está conosco, duvidando, depois de tantas misericórdias, duvidando e também começando a pensar mal das pessoas que estão em volta de nós. E isso sempre vem junto, Isso é um pecado e que nós devemos nos avaliar e deixar essas coisas, porque isso desagrada ao Senhor. Vamos para o capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a mulher no deserto, Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o. E perguntaram um ao outro como estavam. E entraram na tenda.
E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e aos egípcios por amor de Israel, e a todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando das mãos dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, que livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, alguns destaques aqui desse texto. Então, Jetro chega ali com Moisés, trazendo a esposa e os filhos dele, que Moisés tinha enviado a ele, no versículo 2. Nós lemos que Moisés, quando saiu de Jetro, lá no início ainda, lá pelo capítulo 3, por aí assim, então, ele saiu com a sua família. Então, provavelmente aqui, devido ao perigo da missão de Moisés, ele enviou a esposa, os filhos, para que eles ficassem ali com o sogro, né? Mas agora, depois que tudo tinha acontecido, e Jetro tinha ouvido falar do que Deus, da obra de Deus libertando Israel, e ele vem ali trazendo os filhos, a esposa e os filhos de Moisés. E é interessante o nome desses filhos, né? Gerson, versículo 3, quer dizer, eu fui peregrino em terra estranha. E Eliezer, versículo 4, Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, essa aqui é a experiência que Moisés tinha passado. Quando ele sai do Egito como peregrino e também sendo livre por Deus da espada de Faraó. Então, isso aqui ele está contando a experiência dele e, como disse certo comentarista, parece que o último nome especialmente ele mostra mais fé quando ele diz que Deus tinha livrado ele da mão de Faraó. Mas interessante aqui, meus irmãos, é que o Jetro vem e louva a Deus, e depois Moisés conta tudo, né? Ele já tinha ouvido falar, e diz aqui, versículo 7, que eles então têm aquela educação. Moisés, ele é um homem manso, obediente, humilde. Nós vamos ver, inclusive, que ele vai ouvir o conselho de Jetro mais adiante um pouquinho, e eles ali têm um encontro cortês, respeitoso. No versículo 7, Moisés contou ao seu sogro as coisas que o Senhor fez, né? E ele alegrou-se e louvou a Deus e disse: Bendito seja o Senhor, versículo 10, que vos livrou das mãos dos egípcios, da mão de Faraó. E ele diz assim, né? Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram os sobrepujou. Irmãos, é uma coisa muito comum nas Escrituras, é que toda a glória é para Deus. Toda a glória. Deus, ele se manifesta na sua palavra, nas suas obras, né? Deus salvou. Então, quando nós lemos a Bíblia é a mensagem de Deus, e a mensagem que quer mostrar para nós quem é Deus, e quer nos levar a ter esse senso de louvor. Veja, esse era um homem que não pertencia ao povo da aliança, mas a aliança chega aos gentios também, né? Nós sabemos que a promessa para Abraão era que serão benditas todas as famílias da terra. E Jetro é uma demonstração do que Deus realmente está fazendo e pretendia fazer, especialmente nos tempos da nova aliança, em que o evangelho iria chegar, inclusive aos gentios, como chegou a nós somos gentios. Mas o ponto aqui é que o evangelho significa o quê? Que nós vamos ser louvados à glória de Deus, a glorificar a Deus, a reconhecer o Senhor como o único Deus, em que os falsos deuses, versículo 11, não sobrepujam ao Senhor. E ele oferece sacrifícios, holocausto, sacrifício junto com Arão, na presença diante de Deus. Olha o finalzinho do versículo 12. Tá? Então, muito interessante esse trecho aqui. Versículo 13 em diante, irmão, vamos ler. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao seu povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só
e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus, as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, e tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra em que deve fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés ao seu sogro, o qual se foi à sua terra. Irmãos, que conselho maravilhoso, de grande sabedoria, né? Então, e nós vemos aqui o conselho sábio de Jetro e a humildade de Moisés. Você pensou o que é isso? O homem usado por Deus tirou o povo do Egito e enfrentou tudo aquilo e não tem nenhuma arrogância, não tem nenhuma peito inchado, soberba. Mais adiante, a Bíblia vai dizer que ele era um homem manso, mais manso de todos, né? Humilde, manso. Isso é exemplo para nós. Então aqui nós temos tanto exemplo aqui nesse trecho, irmãos. Eu fico assim tentado para me deter muito, mas eu não posso, né? Mas eu queria que vocês guardassem, irmãos, essas coisas de que Deus aqui ele está nos ensinando algumas coisas importantes. Vamos destacar rapidamente. Primeiro, que nós não podemos levar as cargas sozinhos. Nas nossas vocações, isso aqui serve para o pastor, serve para o líder de igreja, mas serve para todos nós. E nós não devemos tentar levar as cargas sozinhos, mas nós devemos ter cooperadores, né? Pessoas que estejam conosco nos ajudando. E evidentemente que isso é um conselho sábio, mas especialmente para o líder, especialmente na direção da igreja, se aplica qualquer coisa, mas especialmente na direção da igreja, aqui está sendo dito que o conselho de Jetro, ele viu ali que eles iam desfalecer. Tanto Moisés como o povo ficariam cansados e desfaleceriam. Então, ele diz: tu ensinas o povo e escolhes homens, e esses homens aqui com essas qualidades, olha só versículo 21, capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza, homens honestos, homens que queiram realmente ali, temem a Deus e queiram fazer esse serviço com honestidade, com honra, com temor ao Senhor. E eles então vão ajudar Moisés e vão levar os casos mais simples, eles resolveriam, os mais graves, eles iriam levar a Moisés. Então nós temos aqui a palavra de Deus sendo ensinada por Moisés, esse é o conselho de Jetro, né? E quantas várias situações ali, os casos mais graves viriam para Moisés, para ele resolver, mas os casos mais simples, esses homens iriam resolver, aconselhar o povo, e então a carga seria aliviada e ficaria tanto mais fácil para Moisés como mais fácil para o povo, evidentemente. E irmãos, ele também
Veja o conselho dele. Ele deveria apresentar a Deus, né? No versículo 19 diz: "Sê tu pelo povo diante de Deus e leva as causas a Deus, e declara os estatutos." Ou seja, tanto ele iria se apresentar diante de Deus pelo povo, como iria ensinar os estatutos de Deus ao povo. E ele diz assim, no versículo 23, "Se isto fizer e Deus te mandar." Veja que ele não está dando uma ordem, está dando um conselho. Ainda está dizendo assim, se essa realmente Deus te mandar fazer isso, então faz isso. E Moisés ouviu, irmãos, e fez exatamente, porque Moisés era um homem humilde. Então aqui aprendamos com estes exemplos, tá bom? Tanto do conselho sábio, que isso se aplica na nossa vida de várias formas, não só na liderança, mas de várias formas, né? Então nós não queremos levar todas as cargas, porque as cargas podem vos matar. Esse é o conselho dele. Essa carga vai o quê? Vai te desfalecer. Ninguém pode fazer tudo, então nós temos que ter cooperadores, né? E orar pela igreja de Deus. Ore inclusive pela nossa igreja, para a gente ter cada vez mais, prepararmos cooperadores e termos cooperadores, né? Mas isso se aplica em toda a situação. E o outro exemplo, irmãos, é de humildade. Não sejamos arrogantes. Nem todo conselho deve se ouvir. Existe o conselho dos ímpios, né? Mas os bons conselhos, sábios, nós devemos ter humildade de ouvir os conselhos, especialmente dos mais velhos, né? Nem sempre os mais velhos têm razão, mas muitas vezes eles têm razão. Então nós devemos ouvir, certo? Vamos olhar aí o capítulo 19 agora. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, porque todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá quando a trombeta longamente, desculpe, irmãos, viverá soando a trombeta longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte,
Chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam, e também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, o povo não traspassem um termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse isto. Irmãos, o que nós temos aqui é a preparação para a aliança propriamente dita, que Deus vai fazer agora com Israel, aliança no Sinai, que Deus vai dar os 10 mandamentos. Isso está ligado à libertação no Egito. Agora Deus faz uma aliança com eles. Eles tinham saído para exatamente esse momento importantíssimo no Monte Sinai, tinham feito essa caminhada, né? E agora, meus irmãos, observe, Deus diz para eles assim: se diligentemente ouvides a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui Deus está como um rei soberano, colocando os termos da aliança, e o povo diz o quê? Eles dizem aqui: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Né? Então, aqui está a aliança. Agora, é claro que eles não vão cumprir essa promessa. Logo, logo eles vão quebrar. E eles vão quebrar muitas vezes a aliança. Essa aliança aqui é uma aliança que tem a questão da terra, é o evento ali, o ponto ali, é o cumprimento da promessa com Abraão, um aspecto material, físico, um grande povo e terra. Mas era uma aliança, irmãos, que podia ser quebrada pelo povo, né? Como realmente foi quebrada, tá? Essa aliança, ela era passageira, na verdade. Ela era só uma ilustração da nova aliança que viria com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos observar, por exemplo, que Pedro, ele vai falar que nós somos sacerdócio real, nação santa, né? Lá no capítulo 2 de Pedro. Quer dizer que a aliança que não vai ser quebrada, porque a aliança realmente firme, definitiva, só viria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, essa aliança aqui é uma aliança que ela era passageira, e ela estava apenas tipificando a verdadeira aliança que viria posteriormente. Mas aqui, meus irmãos, então, nós estamos vendo essas coisas. E o ponto aqui é que Deus está se revelando, e Deus exige que o povo se purifique cerimonialmente, né? Eles lavem as suas vestes, eles se purifiquem, eles se afastem das relações sexuais. Não que essas coisas sejam pecaminosas em si, mas era para que cerimonialmente eles tivessem purificado. Tudo aqui é simbólico, no sentido que o povo ia se apresentar diante de um Deus santo e que deveria, portanto, ser santificado, né? Ser purificado. E, irmãos, aquilo que nós chamamos de teofania, né? Ou seja, de manifestação de Deus ali diante do povo, visível no Monte Sinai, o monte fumegando, a glória de Deus ali, Deus desceu sobre aquele monte, tudo isso está acontecendo aqui. E o povo não poderia passar o limite, se aproximar, senão seria morto, né? E a ira de Deus se manifestaria contra o povo. Então, tudo isso aqui mostra a santidade de Deus, irmãos. Deus está se revelando como santo. E agora, o último capítulo de hoje, que é o capítulo 20, esse capítulo é especial demais. Vocês sabem disso, porque nesse capítulo está o que? Os 10 mandamentos. Deus está revelando a sua santidade em 10 palavras, 10 mandamentos, né? Então vamos ler agora o capítulo 20, e mostrando qual é a vontade dele para o seu povo, né? Então falou Deus, capítulo 20 agora, todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Irmãos, esse é um capítulo assim, irmãos, todos esses capítulos, especialmente os 2 últimos capítulos que nós lemos hoje, eles são para a gente tirar a sandália dos pés, como Deus falou lá, quando ele se revelou a Moisés. Primeiro nós vemos a santidade de Deus revelada no monte, a glória dele revelada, ele dizendo para o povo se purificar. E agora nós vemos a santidade dele revelada nos 10 mandamentos. É o caráter de Deus aqui. E qual é a essência dos 10 mandamentos? Nós estamos estudando 10 mandamentos domingo de manhã, né? Então, por isso eu nem tenho tempo agora para explicar e detalhar muito. Mas, com a graça de Deus, nós estamos fazendo um longo estudo domingo de manhã de cada mandamento. Deus nos permitiu nós estudar todos eles. Mas o que eu quero falar para vocês só agora é o seguinte: que a essência desse mandamento é a adoração a Deus. Você vê que Deus está revelando a sua vontade. E a grande questão aqui é que Deus diz, e Deus repete isso, ele repete o primeiro mandamento, que está no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ele repete isso no versículo 23, não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro. Porque este povo, ele está sendo tirado do meio dos outros povos, é uma nação especial que está sendo levada a servir o verdadeiro Deus, o único Deus. Lembra que Jetro tinha dito, ele se mostrou como Deus sobre os outros deuses. Os outros deuses são falsos. E aqui o que o Senhor está fazendo é o seguinte, é revelando seu caráter santíssimo. E a essência dessa vontade de Deus expressa aqui é o seguinte: eu sou Deus e vocês devem viver para mim, vocês devem honrar a mim, adorar somente a mim. E quando nós fazemos isso, nós estamos amando então a Deus. O Senhor Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos cumprir os outros mandamentos, quer dizer, não vamos fazer um culto agradável a Ele, segundo mandamento, não vamos desonrar o nome dEle, terceiro mandamento, e vamos guardar um dia entre 7 para adorar a Ele, quarto mandamento. E aí nós vamos também amar o nosso próximo. Nós vamos
honrar o nosso pai, nós não vamos matar, não vamos adulterar, nós vamos amar e fazer o bem ao nosso próximo. Então, isso é a vida verdadeira, isso é a vida para a qual Deus criou a humanidade, e que a humanidade caiu em Adão, se tornando uma humanidade idólatra e cheia de ódio contra o seu próximo, ou seja, não ama a Deus, não ama o próximo. O que o Senhor está fazendo aqui é trazendo o povo para aquilo que realmente é a vida verdadeira. Só que aqui, meus irmãos, nesta aliança em si, a aliança em si, ela não traz, vamos dizer assim, ela não traz realmente nela própria, ela não traz a solução para isso, né? Ela é uma aliança, como eu disse para vocês, que ela está cumprindo o aspecto material, mas realmente para o povo poder se tornar o povo de Deus verdadeiramente, um povo que vai honrar Ele, isso só através de Jesus. Mas aqui está tipificado, entende? Aqui não está propriamente dando-se assim, como é que eu posso dizer para vocês? A capacidade para o povo obedecer. Mas aqui Deus está falando, olha, tudo isso está acontecendo aqui. Depois Deus vai, mais adiante, no próprio Êxodo, Deus vai mostrar que eles deveriam fazer o tabernáculo, teria o sacerdote, teria o sacrifício. Tudo isso Deus vai mostrar o seguinte, que viria o Redentor, viria o Salvador, que nos salvaria, que nos lavaria dos nossos pecados, que através dele nós receberíamos o Espírito Santo e teríamos então condições de obedecer esses mandamentos, né? Então tudo isso que está sendo falado aqui, mas o ponto é esse, é que Êxodo está mostrando que a nossa vida, a vida verdadeira é viver para Deus, é honrar Ele e não viver para os ídolos. E que, consequentemente, quando nós fazemos isso, nós vamos amar o nosso próximo. Nós vamos viver de verdade, né? Isso nós temos na pessoa do Senhor Jesus, que nos santifica, que nos justifica, que nos lava dos nossos pecados e nos dá o seu Espírito para nós termos essa nova vida. Então, meus irmãos, eu queria encerrar hoje, nosso tempo ali já está estourando, deixando para vocês estes ensinos. O que é que nós aprendemos no capítulo 19, capítulo 17? Nós aprendemos que, irmãos, o povo tentou a Deus, murmurou contra Moisés, mas o Senhor estava com eles. Que nós devemos tirar isso como lição para nós, que nós não devemos contender e nem tentar o Senhor, nem contender contra aqueles que Ele está usando, né? E nem tentar ao Senhor. No capítulo 18 nós aprendemos com Jetro, que louvou a Deus e que deu um bom conselho para Moisés, e nós devemos também aplicar em nossas vidas essas verdades. E no capítulo 19 e 20 é a aliança, que mostra que a vida verdadeira, irmãos, é a vida de adoração ao Senhor, e que isso só é possível, evidentemente, na pessoa do bendito Salvador Jesus Cristo. Nós aqui que cremos no Senhor Jesus, devemos então nos alegrar muito, irmãos, com o que Deus fez na nossa vida, a misericórdia que Ele teve conosco. Jesus é o nosso Moisés, que veio, nos salvou, né? E nos deu, e essa aliança aqui vai ser quebrada, mas Deus diz lá no profeta Jeremias, Deus diz no Ezequiel, Deus mostra isso por todos os profetas, que viria uma outra aliança, que essa sim não seria quebrada, que a lei não seria colocada na pedra, mas seria colocada no nosso coração. Então, se nós somos crentes, nós já somos fruto dessa bênção de Deus. Como nós devemos ser gratos? E qual é o conselho que Deus nos dá aqui? Me amem. Vocês já foram salvos, né? Então me amem. E tomem esse mandamento aqui, não para serem salvos, vocês já foram salvos, mas para saber qual é a minha vontade para a vida de vocês. Então, nós devemos estudar esses mandamentos e aplicar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos dê sua bênção e sua graça para nós fazermos exatamente isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite, com grande alegria, senso de alegria, ao mesmo tempo de temor, de tremor, de reverência, estudar, Senhor, um texto desse tão maravilhoso. E o nosso pedido, a nossa oração é que o Espírito Santo venha aplicar essas verdades à nossa alma, Senhor. Nos fazer
ser gratos a Ti por causa de Jesus. Porque o próprio povo não podia, Senhor, Te obedecer. Eles prometeram, mas eles não puderam cumprir a promessa. E eles mesmos sentiram medo, sentiram temor quando viram ali a Sua glória. Porque nós e nós mesmos não podemos nem estar na Sua presença. Mas obrigado por Jesus, obrigado porque Ele nos salva, obrigado porque Ele nos justifica e Ele nos torna santos pelo Espírito Santo. Ele faz a obra que nós não podemos fazer. Ele põe a lei no nosso coração. Que cada um de nós, Senhor, possa viver assim, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, pela obra da Sua graça, para a Sua glória, o nosso bem dos nossos próximos, que essa é a verdadeira vida, em nome de Jesus. Amém.